Oi, crianças. Eu resolvi contar essa história para vocês porque eu estou com muitas saudades de vocês. E a Bíblia nos conta como tudo começou. No primeiro livro da Bíblia, Gênesis, que é o livro do começo, fala sobre como tudo começou. A história, os acontecimentos. E como todo começo é legal, eu quero passar isso para vocês. Todo começo é bom. Vocês vão ter um exemplo quando vocês recomeçarem as aulas presenciais, que vocês estão com saudades. Vai ser muito legal, não é verdade? Então, por isso que eu resolvi contar essa história para vocês. E a Bíblia fala que tudo começou. A Bíblia fala que antes de tudo começar, de existir terra, existia o firmamento, o cosmos, era a verdadeira harmonia. Os anjos, Deus, eles viviam em harmonia. E tinha um anjo muito inteligente, chamado Lucifer, que Deus, ele deu responsabilidade para ele. E ele é quem dominava, quem controlava a música no céu. E naquela época, como não existia terra, o firmamento era tudo uma coisa só, uma coisa linda. E ele vivia sobre o brilho das pedras preciosas. Aqui você pode ver uma coisa linda. Ele vivia sobre o brilho das pedras preciosas, o ouro, a prata, a esmeralda, essas pedras eram visíveis. E ele vivia aqui. Mas um dia ele desobedeceu a Deus. Ele quis ser igual a Deus. E ele conseguiu convencer muitos anjos a se unir a ele. E não se sabe o que ele disse sobre Deus, mas só sabe que ele falou alguma coisa mal de Deus, porque os anjos, eles seguiram esse anjo. E Deus, ele os expulsou desse lugar lindo para o abismo. Aí você diz, o que é abismo? Abismo é uma abertura na terra, mais ou menos vertical. E quando aconteceu isso, a Bíblia diz que ficou tudo muito escuro. Aquele lugar lindo se tornou um caos, se tornou um lugar escuro. Era só água, mas era tudo muito escuro aqui embaixo. Tanto que existe um hino que diz assim: a terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou o céu dos céus e criou a natureza e formou o homem. Nosso Deus é soberano. E Deus é soberano e ele não podia fazer as coisas e deixar pela metade. E por isso que o anjo ficava andando sobre a face das águas, esperando o dia da restauração. E Deus resolveu esse problema. E Deus disse um dia, haja luz. Está escrito no livro de Gênesis, no primeiro livro da Bíblia, haja luz, e houve luz. E Deus viu que gostou muito, ficou muito lindo, porque ele disse, haja luz. E houve essa luz maravilhosa, só que aqui embaixo houve luz, mas virou só água. E Deus disse, separe as águas de baixo para águas do firmamento, para águas de cima. E Deus separou em cima, ele fez as nuvens, ele chamou de nuvens. É o que dá chuva. Embaixo, ele chamou rios, mares, oceanos. E Deus viu que ficou bom. Mas ele olhava aquele mar, tanto de água, e ele disse, apareça uma porção seca. Sabe, criança, a Bíblia diz que apareceu uma porção seca
no meio das águas. E ele deu o nome de terra. E ele viu que ficou bom. E ele começou agora povoar essa terra. Ele começou agora colocar as coisas nessa terra, criar as coisas. E como eu já disse, ele separou primeiro as águas em montões. As águas de cima são as nuvens, as águas de baixo são os mares, ó, aqui olha os mares, os oceanos. Então, e Deus achou que ficou bom e ele separou dia e noite. O dia governado pelo sol para governar a terra, para iluminar a terra. E a noite, a lua e as estrelas para iluminar o céu. E ele foi vendo que ficou bom. E ele disse, haja vegetais. E começou a ver vegetais. Haja vegetais. Haja. E Deus achou que ficou bom. E eles, haja árvores de toda espécie. E o que é uma espécie? É uma árvore que dá a mesma coisa. É algo que dá sempre a mesma coisa. Uma laranjeira dá laranja. Uma pé de bananeira dá banana. E assim por diante. Então, isso é algo da mesma espécie. Deus achou que ficou bom. E ele, depois que ele fez tudo isso, ele disse, haja animais para que encham esses mares, essas águas. E ele começou agora a criar os grandes e os pequenos peixes, baleias, todo tipo de peixe, peixe grande, peixe pequeno. Ele começou a encher essa água de peixe, começou a criar esses peixes. E ele viu que ficou tudo bom, ele disse assim, haja também pássaros que povoem acima da terra. E começou ele a criar todo tipo de pássaro. Par por par, casal por casal, sempre dando da mesma espécie. E Deus viu que ficou tudo muito bom. E ele disse agora, haja animais. E houve os animais na terra. E sabe, criança, e quando ele fez todas essas coisas, ele viu que ficou tudo muito bom. Cada dia ele foi criando uma coisa. E ele viu que ficou muito bom. Quando foi no 6º dia que ele fez, ele pegou dessa terra e fez um boneco. E fez um boneco, e esse boneco, ele deu fôlego de vida e se tornou um ser vivente. A única coisa, criança, que não precisou ser feito foi Deus. Ninguém fez Deus, ele existe por si só. Deus, ele sempre existiu. Ninguém fez Deus, ele é o princípio, o começo e o fim. Eu tenho alguma coisa aqui na minha mão que ninguém nunca viu, eu nunca vi. Mas eu creio, como a Bíblia diz, que Deus existe. E eu creio que eu tenho uma coisa na minha mão que existe. Eu acredito. E agora, olha, eu vou abrir a minha mão aqui e tem essa vagem de amendoim. E dentro dessa vagem de amendoim, ó, tem uma semente. E eu vou quebrar essa vagem. Olha, ó, tá vendo? Tinha uma semente que eu nunca tinha visto. Ninguém nunca viu essa semente. E agora eu vou comer essa semente e ninguém vai ver mais essa semente. Tá vendo? Deus é assim, ele existe por si só. Ninguém criou Deus. Ele é começo, meio e fim. Então, Deus com esse poder, ele fez agora, criou todas as coisas pela palavra, foi criando, foi falando e foi acontecendo. Só que, depois de tudo isso, ele precisa de alguém para administrar toda essa natureza, todas essas coisas. E ele pegou da terra, fez um boneco da terra, moldou esse boneco e ele soprou nesse boneco e fez um ser vivente, chamado homem. Peraí. E ele fez, desculpa aí que eu peguei aqui errado, um ser vivente chamado homem. E aí ele fez o homem. Todas as coisas ele criou. Mas o homem, ele não criou, ele fez. Ele disse, façamos o homem
a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Como assim? Deus não estava sozinho? Não, Deus é trino. Lembra que o Espírito Santo se movia sobre aquela face das águas? O Espírito Santo também é Deus. E também existe o Deus Filho. Deus é trino. É Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Quando ele formou esse homem, ele soprou o seu espírito na narina desse homem. E esse homem passou a ser um ser vivente. E sabe, crianças, depois que esse homem começou a construir. Esse homem começou a construir, eu vou mostrar para você quantas coisas esse homem pode construir, quantas coisas você pode construir, e esse homem começou a construir. Olha, construiu bicicletas, sofá, tá vendo? Construiu sofás, ele construiu mesa, né? Mesa, cadeira. Esse homem vai construindo. Ele constrói prédios. Olha, ele constrói prédios. E sabe, constrói avião. E ele coloca tudo em cima dessa terra. Sabe, criança, a terra não afunda. Olha, a terra não afunda. E sabe o que a ciência diz? Que a terra gira. A terra gira. E a gente não fica tonto. E a terra não afunda, sabe por quê? Porque Deus, ele tem controle sobre essa terra. Ele que controla essa terra. Mas o homem cria muitas coisas. Ele criou muitas coisas. E está tudo em cima dessa terra. E não tem peso que afunda essa terra. Embaixo dessa terra é água. Dos lados dessa terra, em volta, é água. Oceano Pacífico, Oceano Atlântico, os mares, rios. E a terra não afunda. Sabe, crianças? Nós temos que crer como diz a Bíblia. Olha, está escrito aqui em um dos livros da Bíblia, chamado Livro dos Hebreus. Diz assim: pela fé entendemos que o céu, a terra, o mar foram criados, formados pela palavra de Deus. Hebreus 11:3. Nós precisamos acreditar que todas as coisas foram criadas por Deus. Só o homem que Deus fez com muito carinho. Mas assim como o anjo desobedeceu a Deus, sabe, muitas das vezes o homem também desobedece. E toda vez que existe a palavra desobedecer na Bíblia, é pecado. Desobediência na Bíblia é pecado. E o que é pecar? Pecar é quando você pensa, você fala ou faz alguma coisa que deixa Deus triste. E muitas vezes, homens, mulheres, crianças, meninos, meninas, deixam Deus triste. Que pensa alguma coisa. Sabe, criança, não acreditar na Bíblia é pecado. Fazer desobedecer a mamãe é pecado. Fazer a lição de qualquer maneira, sem fazer direitinho, também é pecado. É desobediência. E quando nós desobedecemos, como a terra ficou escura, sem forma e vazia, o nosso coração fica assim, ó, escuro. Mas a Bíblia diz que Deus também resolveu esse problema do pecado. Sabe o que ele fez? Ele enviou seu filho, aquele que estava com ele na criação do homem, quando ele fez o homem, aquela pessoa que chama Jesus Cristo, Filho de Deus, ele mandou vir aqui nesse mundo. E ele veio aqui nesse mundo e ele ficou aqui há algum tempo, fez muitas coisas boas. Mas sabe o que a Bíblia diz? Que o salário, pagamento do pecado é a morte. Jesus Cristo, mesmo sendo Filho de Deus, o perfeito Filho de Deus, ele foi crucificado. Ele foi crucificado, ele foi pregado na cruz. Quando ele foi pregado na cruz, ele derramou o seu sangue. E sabe que a Bíblia diz em Hebreus que sem derramamento de sangue não há perdão. Jesus precisou derramar o seu sangue para resolver o problema do pecado. E quando você faz alguma coisa que deixa a mamãe triste, né, que deixa a professora triste, alguma coisa que você fica triste, porque a vida de Deus que está dentro de você, que é a sua alma, fica triste. Quando acontece isso, sabe o que você faz? Jesus não ficou morto, ele ressuscitou ao terceiro dia. A Bíblia diz, se você crê,
como diz a Escritura, que Cristo ele foi crucificado, foi morto e sepultado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, ele está vivo. E porque ele está vivo, ele pode vir limpar o seu coração do pecado. Quando você fizer alguma coisa que deixa Deus triste, que deixa a mamãe triste, que você fica triste, você fala: Jesus, limpa o meu coração. Fica dentro do meu coração, não sai do meu coração não, Jesus. Fica aqui, me perdoa, me limpa, me purifica do pecado. O sangue de Jesus Cristo, que foi derramado na cruz, é que nos purifica do pecado. Sabe, crianças, eu não sei como foi que Deus fez tudo isso, mas a Bíblia diz que Deus criou todas as coisas e fez o homem com suas próprias mãos. E eu acredito. E eu não sei como foi, eu só sei que foi assim. E até o próximo capítulo. Um beijo. Deus abençoe. Amém. Tá bom? E agora? Pausa.